Nesta manhã de quarta-feira, na nossa entrevista do dia, nós vamos conversar com a jornalista, economista Rita Mondin, ela que é comentarista econômica da Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, e vai passar para a gente um panorama do cenário econômico para esse início de 2024 e também vamos conversar sobre a reforma tributária. Olha, Rita, eu tenho um prazer enorme, de falar com você. Eu acompanho o seu trabalho aí também pelo YouTube e pelo Instagram. E eu queria conversar, ontem a gente já bateu um papo brevemente, mas trazer para o nosso ouvinte também essa visão do cenário econômico para o início desse ano de 2024. A gente até vem acompanhando alguns indicadores, Rita, que apontam serem indicadores positivos para esse final de ano 2023 e início do ano 2024. Como é que você está avaliando isso tudo, Rita? Olha, Odair, na economia as coisas não acontecem de uma forma imediata. Ações são tomadas e os frutos dessas ações são colhidos ao longo do tempo. A maior prova disso foi o desempenho de 2023. No início do ano, ninguém esperava que o ano de 2023 fosse tão positivo quanto foi. E o que aconteceu? O que aconteceu foram duas coisas, dois pilares que foram construídos no governo passado. O primeiro é o agronegócio, que vem sendo construído há décadas. O agronegócio brasileiro, hoje, é parâmetro de excelência no mundo. E nós tivemos uma excepcional safra, ao contrário da safra de 2022, que foi plantada em 2021, e onde nós tivemos problemas climáticos. Em 2022, a safra plantada não apresentou nenhum tipo de problema e entregou um recorde em 2023. Então, o crescimento muito acima do esperado, do agro, o retorno das pessoas no consumo de serviços, porque a pandemia acabou, saiu todo mundo viajando e lotando restaurantes, pousadas, lotando eventos. Então, o setor de serviços gerou muitos empregos e isso pôde ser notado no desempenho da taxa de desemprego, que veio para 7,5%. No trimestre findo em novembro, é o menor índice de desemprego desde de fevereiro de 2015. Nós também tivemos essa exuberância no próprio crescimento da economia. A economia deve crescer algo em torno de 2,7%, 2,8%, graças ao agro e ao setor de serviços, já que a indústria patinou. O desempenho da indústria no ano passado ficou no 0-0. E nós tivemos também, aí que vem aquilo que a gente planta, a gente colhe, a excepcional gestão da política monetária por um Banco Central independente. Então é muito engraçado, porque tudo aquilo que o governo Lula demonizou nos primeiros meses do mandato de Lula, o agro e o Banco Central, foram exatamente os dois pilares que deram a ele esse conforto, nesse seu primeiro ano de mandato. Agora, nós teremos em 2024 aquilo que foi plantado em 2023. E a gente pode ter aí uma quebra de safra por problemas climáticos. Nós estamos passando pelo El Niño. Existe também um início aí, uma coisa muito ruim, que é a possibilidade de uma insegurança jurídica com essa questão do marco temporal. Então, o nosso agro tem que ser preservado. O Brasil hoje tem condições de, em breve, estar entre as 5 maiores potências do mundo, graças ao agro e uma gestão correta de política monetária. Se o Banco Central, que terá o seu presidente trocado ao final de 2024, que já tem na sua diretoria membros, agora está meio a meio, membros indicados pelo atual governo. Se houver uma mudança dessa política monetária técnica para uma política monetária conduzida de forma política, isso é muito perigoso para a percepção e para a credibilidade do Brasil perante o mercado, não só o mercado doméstico, como o mercado internacional. Basicamente é isso. Então, 2024
pode ser 2023 multiplicado por -1. Porque quando o ano passado se iniciou, havia uma percepção global de uma recessão, de uma desaceleração da economia, que não foi tão grande assim, graças ao bom desempenho dos Estados Unidos, que, apesar de elevarem muito a taxa de juros, a economia americana deve crescer mais de 2%, a taxa de desemprego lá está em 3,7%, e agora o que preocupa e nos preocupa sobremaneira é a crise da economia chinesa. A China está patinando, os números da China e o que tem acontecido na China traz preocupação. Rita, aí para os pilares da economia, o que representa uma indústria patinando aqui no Brasil, no 0 a 0? A gente tem a indústria no 0 a 0, ela é provocada principalmente pela indústria de transformação, porque a indústria de transformação ela foi literalmente transferida para a China. Aí no sul, né, o pessoal da área de calçados, aqui em Minas, o pessoal da área de eletroeletrônicos, brinquedos, isso tudo foi para a China, né? Então, o que sobrou? Sobrou a indústria extrativa. Então, se não fosse a mineração, se não fosse a indústria extrativa de petróleo, né, se não fosse a Embraer, então são essas três atividades que ainda sustentam algum sinal positivo na indústria. Mas, no mais, a indústria brasileira ela foi transferida para a China. E é essa indústria de transformação que agrega valor, né, nas cadeias produtivas e que gera empregos de melhor nível ou de melhor renda. E outra coisa, que voltando aí no mesmo raciocínio, nós tivemos uma queda na taxa de desemprego para 7,5%, mas a gente pode ver que o aumento da renda e o aumento do ganho médio do trabalhador brasileiro praticamente não subiu, exatamente pela qualidade dos empregos que estão sendo gerados. A qualidade é uma qualidade que não leva o Brasil à indústria 4.0 e mostra que nós estamos extremamente carentes de mão de obra de qualidade para melhorar e agregar valor ao longo das cadeias produtivas. O Brasil hoje, na minha opinião, com essa taxa de desemprego de 7,5%, está vivendo o pleno emprego, porque a taxa de desemprego só não é menor pelas políticas populistas. Eu acho que a distribuição de auxílio, ele é necessário para as camadas pobres, mas a partir do momento que você cria a distribuição de auxílio como política de governo, você cria um desincentivo ao trabalho. Então, hoje nós temos uma geração aí que eu chamo de bebê. O cara quer uma bolsa e um bico. Então, ele vira empresário dele mesmo. E a gente tem uma necessidade, uma falta total de mão de obra para o primeiro emprego. O setor de serviços não acha mão de obra. Você vê, os supermercados eles não conseguem contratar, a própria indústria não consegue contratar. Então, ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ser empresário de si mesmo e não há essa motivação, essa preocupação, essa política de Estado com a educação. E nós estamos no século XXI, o século do conhecimento. Então, nós somos pobres hoje porque nós não temos mão de obra qualificada. E se não trabalharmos nesse sentido de criarmos essa mão de obra qualificada, o Brasil será essa potência adormecida sempre, que é uma potência que não se realiza pela total falta de conhecimento e de capacidade de tecnificar, né, a sua economia. E, em contrapartida, você tem o agro, porque o agro, sim, o agro, ele se desenvolveu, ele tecnificou, ele investiu e, ao mesmo tempo que ele é o setor que está segurando, ele é o parâmetro de eficiência do Brasil no mundo, ele vem sendo demonizado pelo próprio governo, que deveria incentivá-lo.
Você falou de insegurança jurídica justamente nessa área do agro, mas nós vivemos também uma questão de insegurança jurídica para a indústria, que já está sofrendo, como você já bem explicou aí, mas agora tem essa questão da reoneração de folha de pagamento. A gente vê algumas situações aí que vêm ainda a prejudicar ainda mais o desempenho das indústrias. Pois mas a indústria, por outro lado, né, a gente tem aí a reforma tributária, que, de certa forma, ela é justa com o setor da indústria, e não tão justa assim com o setor de serviços e até com o próprio agro. Mas, enfim, essa questão da reoneração ou não, essa questão é muito... isso é coisa de Brasil, né? Onde que essa história começou? É bom que a gente faça uma linha do tempo para dar nome aos bois. Essa história começou no primeiro mandato de Dilma Rousseff, com a Marolinha, quando a gente teve aquela crise nos Estados Unidos em 2008. Em 2011, o governo Dilma teve essa ideia de desonerar a folha de pagamento. Começou com 4 setores, no início de 2011. Ao final de 2012, já eram 12 setores. Então, 2011 eram 4, 2012 eram 12, e depois, ao final de 2014, ano eleitoral em que ela se candidatou ao segundo mandato, já eram 60 setores. Então, eu ouvi isso da própria Dilma Rousseff, numa conferência lá em Harvard, chamada Brasil Conference, depois que ela sofreu o impeachment. Então, ela falou que ela foi sendo convencida, cada hora chegava um setor e pedia desoneração. Só que isso não foi feito de uma forma planejada. Então, a Dilma, ela acabou com a receita do país. Então, ela desonerou praticamente 60 setores e não colocou nenhum tipo de receita para substituir essa desoneração. E criou essa bagunça tributária no país. E o que eu acho é que todos os setores deveriam ser desonerados, porque não é justo você pagar imposto sobre a folha. Você tem que pagar imposto sobre o seu faturamento. Porque ao pagar o tributo em cima da folha, você penaliza o emprego. E você pagando em cima daquilo que você fatura, você está pagando porque você ganhou, porque você faturou. Então, o que foi feito de uma forma atabalhoada, sem que houvesse uma reposição dessas receitas. E aí nós chegamos naquilo que o ministro Haddad não fala, né, onde foi a origem dessa confusão, e que não houve, por parte da própria Dilma, no segundo mandato, uma tentativa de reorganizar isso. Então, esse gasto tributário, essa falta de arrecadação pela desoneração atabalhoada de vários setores, isso foi provocado por Dilma Rousseff. E aí, hoje, nós chegamos a 17 setores, os que mais empregam. Então, já existe uma lógica. Não existe a lógica dos amigos do rei, existe a lógica da geração de emprego. E, é claro, faturamento. Então, tem que ser feito um novo estudo para que todos os setores sejam desonerados. É uma penalização muito grande você pagar tributo em cima de folha de pagamento. E você penaliza a capacidade de empregar das empresas brasileiras. Então, a confusão é essa. E hoje, os 17 setores que mais geram empregos, eles têm que permanecer desonerados, principalmente porque 2024 não será um ano tão bom quanto foi 2023. Teremos problemas e será um ano eleitoral. Ano de eleição é complicado. Rita, eu gostaria também de conversar com você a respeito, você já deu uma introdução aí a respeito da reforma tributária, né? Muito tem se falado a respeito da reforma tributária, a questão da carga tributária e também a questão da facilidade com relação aos impostos, a simplificação na questão da tributação. Como é que é a sua avaliação como economista a respeito dessa reforma tributária? E um terceiro ponto ainda que eu quero que você comente também, que é a centralização dos tributos novamente em Brasília, coisa que os municípios têm reivindicado aí, o novo pacto federativo, mas a reforma tributária não
prevê nenhum benefício aos municípios, bem ao contrário, está centralizando novamente em Brasília. No início, né? O que acontece? Nós pegamos um imposto europeu e trouxemos para o Brasil. A gente sabe que o setor de serviços é o principal responsável pela arrecadação, né, lá nos países desenvolvidos. Então, o setor de serviços é aquele que mais gera PIB e, consequentemente, é o que mais paga impostos. Só que, ao trazer esse imposto para o Brasil, a gente tem que entender as peculiaridades de um país em desenvolvimento, onde as pequenas e médias empresas, as micro, pequenas e médias empresas, são as principais responsáveis pela geração de empregos. Essas micro e pequenas empresas, elas se concentram no setor de serviços. Então, penalizar um setor de serviços de um país pobre é um negócio que tem que ser feito de uma forma muito inteligente. Simplesmente reduzir o discurso, mas a maioria está no simples, está todo mundo no simples, então não vai ter problema, porque está todo mundo no simples. Quem vai pagar mais imposto no setor de serviços são as grandes empresas, mas isso é de uma ignorância, porque você está num país onde você começa micro, você começa pequeno, e você não pode deixar de ser micro e nem deixar de ser pequeno, porque se você mudar o seu faturamento, você muda o seu imposto e aí você não dá conta de pagar. Então é muito triste a gente viver num país onde a primeira coisa que você tem que contratar quando você pensa em abrir um negócio é um advogado tributarista. Depois você abre o negócio. Então o seu negócio, ele só é viável depois das bênçãos de uma análise tributária. Então o tributo, ele teria que ser quase que espontâneo, ou seja, eu faturei, eu trabalhei, eu tenho que contribuir para que o município, para que o Estado, para que a União me forneça a infraestrutura do cidadão, que é serviços coletivos de qualidade, segurança, saúde e educação. Essa é a lógica, essa deveria ser a lógica, mas não é a lógica aqui no Brasil, onde o Estado ele tem adotado cada vez mais, agora principalmente, nós saímos de um governo técnico e entramos para um governo político. Então, quando você tem um capitalismo de Estado, né, porque você tem um capitalismo de mercado, onde você quer dar facilidade para a iniciativa privada produzir, pagar impostos, e você quer que o dinheiro fique na mão das famílias para que elas consumam, para que elas façam a gestão da sua renda, e na mão das empresas para que elas invistam, para que elas gerem emprego, e tanto famílias quanto empresas contribuam para que serviços coletivos de qualidade sejam providos. Mas quando você entra para a lógica do capitalismo de Estado, você cria uma casta política, e essa casta política, ela luta cada vez mais para entrar no funcionamento da economia, para emparelhar, né, ou melhor, aparelhar o Estado em todos os seus níveis, faz indicações políticas e não indicações técnicas, e você começa a ter o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do cidadão, sendo gasto não em favor da sociedade, mas em favor de partidos políticos que se transformaram no Brasil em verdadeiras empresas, da manutenção desses partidos no poder e dos políticos que conduzem esses partidos. Então você passa a ter uma economia cartorial, onde o poder e as indicações vão passando de pai para filho, de acordo com os partidos e as colisões feitas entre esses partidos. Então, a política passa a trabalhar para os políticos e não para políticas públicas de qualidade. E aí a coisa complica, porque alguém tem que pagar a conta, e quem paga a conta é quem trabalha. E aí a conta vai ficando cada vez mais alta para um país cada vez mais inchado. Esse é o problema, né? Então nós temos que quebrar essa cultura e votarmos no sentido de elegermos políticos que nos entreguem políticas públicas e não políticas partidárias. Muito bem, e a questão da simplificação?
Como é que você avalia a reforma tributária? Ela realmente vai simplificar a questão da tributação? Sim, a reforma tributária ela é necessária, simplificará, mas essa reforma tributária ainda terá que ser colocada através de leis complementares. Essas leis complementares é que vão ditar o tamanho do imposto que cada setor vai pagar. Então, quem teve lobby, quem tem lobby, vai conseguir essa alíquota aí, que deveria ser de 25%. E por que já estão falando em 27,5%, em 28%, em 29%? Porque aqueles que conseguirem desconto nas suas alíquotas deixarão para quem não conseguiu o ônus de pagar essa diferença. Então, o imposto que deveria ser para todo mundo de 25%, pode chegar a 27,5%, a 28%, para aqueles que não conseguiram, através de lobby ou de convencimento de seus parlamentares, desconto para suas atividades. E quem vai sofrer com isso? Principalmente o cidadão comum, que ele não tem esse aparato, né, para realizar esse lobby. A indústria, até aqui, de uma forma até justa, ela foi mais favorecida, e alguns setores, né, principalmente o setor de serviços, ele vai ser onerado. Ele vai ser onerado e até o agro pode ser mais onerado do que já é. É aquele negócio, o governo ele vê quem é que não está pagando. Aí vai lá, vem cá. A indústria, ela pagava, a indústria penalizada por bitributação. Então, parte dessa bitributação foi corrigida, mas vamos ver como é que fica com essas leis complementares o setor de serviços. E eu acho que nós podemos ter, em consequência, repito, pegaram um imposto europeu, trouxeram para o Brasil, enfiaram goela abaixo. A discussão, nós esperamos tanto tempo. Quem é que discutiu essa reforma tributária? Isso deveria ter sido levado à população em geral. Não foi. A coisa foi decidida em gabinetes e em lobby. Então, vamos ver o que vai sair, porque ninguém sabe. Eu não posso falar ainda daquilo que eu não sei, porque as leis complementares é que decidirão se a reforma vai ter uma nota aí. Ela já é medíocre, porque ela poderia ser bem melhor do que ela é. Então, ela já é medíocre. Então, essa mediocridade, ela vai sair de 5 para 5,5 ou de 5 para 4,5, dependendo das leis complementares que forem aprovadas. E você falou uma coisa extremamente importante: os municípios já estão de pires na mão. O governo anterior, através do próprio Paulo Guedes, que ele era obcecado nisso, ele falava sempre que era menos Brasília e mais Brasil. Então, havia aquela necessidade de saber que o dinheiro estava chegando na ponta. E aonde as coisas acontecem? Nos municípios. As coisas acontecem nos municípios. Só que existe no Brasil essa quadrilha política onde o dinheiro para sair de Brasília e para chegar no município, ele vai passando por igrejinhas, ele vai passando, vão arrumando formas de cada um tirar um pedaço. E essa é a preocupação, que essa distribuição seja justa, porque no início, não sei se você lembra, né, eles queriam que cada estado tivesse o mesmo poder, sendo que cada estado não tem o mesmo poder arrecadatório. Então, não é justo você pegar Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e comparar e ter o mesmo voto do que Piauí e Maranhão, né? É diferente a gestão e é diferente aquilo que esses estados arrecadam para o país. Então, isso aí parece que já foi corrigido, mas vamos ficar de olho, porque o grande problema é essa concentração política das verbas. Então, as verbas têm que ser transferidas de forma transparente. Não tem gestão aí, né, o Big Brother do imposto de renda, a Receita Federal, a gente tem na Receita Federal, no Banco Central do Brasil, a gente tem expoentes globais de bom uso da tecnologia. Então, se a tecnologia ela é muito bem usada no Brasil para fiscalizar e cobrar, ela deveria também ser muito bem usada para dar transparência ao gasto público. Você é fã do cooperativismo, comentava comigo ontem à noite que é fã do cooperativismo aqui do estado, e você também é muito envolvida com o cooperativismo aí de Minas Gerais.
Eu tive o prazer de conhecer o cooperativismo em 2004, quando houve uma exigência que, dentro do cooperativismo financeiro, né, que aqueles colaboradores que tivessem relacionamento com o público tivessem que fazer o CPA-10, era uma exigência aí do Conselho Monetário Nacional e tal. E o que aconteceu? Ao conhecer as cooperativas financeiras, as cooperativas de crédito, eu tive o conhecimento das cooperativas de produção, que a maioria das cooperativas de crédito nasceram, inclusive, para financiar a produção. E o sul do Brasil é um negócio maravilhoso, assim como Minas Gerais, e agora, né, a gente tem lá no Centro-Oeste, o cooperativismo tem crescido 2 dígitos. Então, o que dá certo no Brasil hoje é o agro, o Banco Central independente e o cooperativismo, em todos os seus ramos, porque o cooperativismo é um modelo, você cria empresas de pessoas para pessoas. Então, o cooperativismo, na minha opinião, é o único modelo econômico que nós temos que ele é sustentável por princípio, porque as cooperativas nascem para dar prosperidade para as pessoas, e elas têm feito isso muito bem aqui no Brasil. E quanto mais você participa, né, da cooperativa, mais você participa dos resultados da cooperativa. Então, é um modelo justo, um modelo democrático e muito justo, é um modelo de justiça social. Então, é um modelo que o mundo, né, inteiro, a Europa, de uma forma bem forte, né, o crescimento europeu, você pega a Alemanha, Itália, Espanha, então o cooperativismo é muito forte na Europa e, graças a Deus, o cooperativismo tem crescido e se fortalecido muito no Brasil. E eu, repito, como economista, acho hoje que é o melhor modelo econômico que nós temos e tem uma tendência de crescimento enorme, porque atende às demandas do século XXI. E as demandas do século XXI é diminuir cada vez mais esse fosso social e termos negócios sustentáveis sob o ponto de vista do meio ambiente. Então, as cooperativas, elas já nascem com esse propósito, né, de melhorar a vida das pessoas com responsabilidade ambiental e social.